professor Adão, professor de matemática. Vamos de mais uma aula hoje. Hoje nós vamos estar estudando sobre radiciação, tá? O conteúdo de hoje será sobre radiciação. Logo após estarei gravando o vídeo, quer dizer, logo após estarei lançando o link do vídeo na plataforma de vocês e no grupo do WhatsApp. Então vamos lá, qualquer dúvida estarei à disposição para tirar sobre o conteúdo. Bom, galera, turma, vamos para mais uma aula de matemática, tá? Na aula de hoje, nós vamos estar estudando, tá? É a continuidade da aula anterior, bom? Nessa aula nós vamos dar continuidade ao conteúdo de radiciação. Matemática, oitavo ano, segundo bimestre. Bom, turma, nesta aula nós vamos estar estudando sobre as propriedades da radiciação. Propriedades da radiciação. Propriedade da radiciação. Então nós vamos ter aqui, as propriedades da radiciação. As propriedades da radiciação são muitas. As propriedades da radiciação são muito úteis. São muito úteis quando necessitamos simplificar radicais. Então, as propriedades da radição são muito úteis quando necessitamos simplificar radicais. Quando precisamos simplificar radicais. Primeira propriedade. Qual é a nossa primeira propriedade? Então, nós vamos ter essa propriedade aqui, raiz enésima de A elevado a M, no qual raiz enésima de A elevado a M, eu posso dizer que A é igual a M sobre N. Aqui acontece isso aqui, Quem está em cima desce, quem está embaixo sobe, tá? Propriedade é a primeira propriedade. Então essa propriedade já que a radição, vou escrever aqui para vocês, já que a radiciação é a operação inversa da potenciação. Todo radical pode ser escrito na forma de potência, tá? Na forma de potência. Então nós vimos o quê? Já que a radiciação
é a operação inversa da potenciação, todo radical pode ser escrito na forma de potência, tá bom? Então, a primeira propriedade é essa. Se nós temos raiz enésima de A elevado a M, para resolvermos, nós vamos colocar A M sobre 2. Quem está em cima desce, quem está embaixo sobe. Exemplo. Exemplo, nós vamos ter aqui, ó, raiz quinta de 4 elevado ao cubo. Como é que vai ficar? Vai ficar raiz, quem está em cima desce, quem está embaixo sobe. Vai ficar 3 sobre 4. Se eu quero voltar, se eu quiser voltar, eu posso colocar raiz quinta de 4 elevado à terceira. Eu posso estar voltando sempre nesses termos anteriores, tá bom? Vamos dar continuidade. A segunda propriedade, então, segunda propriedade, multiplicando-se deixa aqui para multiplicando-se ou dividindo-se índice e expoente pelo mesmo número, a raiz se altera. Então, a primeira propriedade, nós temos o quê? Multiplicando-se ou dividindo-se o índice, que é o índice, o expoente pelo mesmo número, a raiz se altera. Por exemplo, nós temos aqui, ó, nós vamos ter, por exemplo, raiz de 16. O índice é o número que se encontra aqui em cima da raiz, tá? Então, se esse número está acima da raiz, ele é o índice. Nós podemos escrever ele dessa forma. Raiz de 16 eu posso colocar raiz de 2 elevado a quarta, raiz quadrada de 16 é igual a raiz quadrada de 2 elevado à quarta, porque aqui nós temos 2, está subentendido que é 2, eu não preciso colocar esse número. E 2 elevado à quarta, porque 2, ó, 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Vezes 2 dá igual a 16, tá? A radiciação é o inverso da potenciação. Então, ó, 2 elevado à quarta, que vai ser igual, ó, multiplicando-se ou dividindo-se um índice e o expoente pelo mesmo número, a raiz se altera. Então, nós vamos colocar isso aqui, ó. Eu posso pôr 2 multiplicado por 2 vezes 2, né? 2, aqui eu tenho 4, eu posso multiplicar por 2. Então, a raiz ela vai se alterar. Vai ficar igual a raiz de 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Então, vai ser igual raiz quarta de 2 elevado a 8. 2 elevado a 8 vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós vamos ter esse número grande aqui, tá? Então, 2 elevado a 8 vai ser raiz quarta de 256, tá? Porque a raiz
Porque 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 8 vezes, é igual a 256. Então, a raiz quarta de 256 é igual a 4. Então, por isso que essa regra diz o seguinte: multiplicando-se ou dividindo-se índice, que são esses aqui, e expoente, que é essa parte, pelo mesmo número, a raiz se altera. Então, ou seja, se eu multiplico o índice, que foi por esse mesmo número aqui, ó, o índice, e o expoente pelo mesmo número, a raiz ela vai se alterar. Terceira propriedade. Terceira propriedade. Tal. Eu poderia... Terceira propriedade. Na terceira propriedade, nós vamos ter isso aqui, ó. Na multiplicação, ou divisão, com radicais, de mesmo índice, realiza-se a operação com os radicais, com os radicandos e mantém-se o índice do radical, tá? Então nós temos aqui, ó, na multiplicação ou divisão com radicais de mesmo índice, na multiplicação ou divisão com radicais do mesmo índice, realiza-se a operação com radicandos, e mantém-se o índice do radical. Vamos ver como é que isso funciona. Por exemplo, se nós temos aqui, ó, raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B vai ser igual a raiz enésima de A vezes raiz enésima de B vai ser igual a raiz enésima de A vezes B, tá? Raiz enésima de A dividido pela raiz enésima de B vai ser igual a raiz enésima de A dividido por B, sendo B diferente de 0. Ok? Então, na multiplicação ou divisão, aqui nós temos multiplicação ou divisão com radicais de mesmo índice. Aqui tem os mesmos índices. Realiza-se a operação com radicandos. Que são esses números que estão dentro da raiz, e mantém-se o índice do radical. Tá bom? Se nós temos por aqui, por exemplo, tal. Um exemplo, tal, raiz cúbica de 9 vezes raiz cúbica de 3. Como eles têm os mesmos índices, eu posso fazer isso aqui, ó, raiz cúbica
Tá? Conserva o índice de 9 vezes 3. Vai ser igual a raiz de cúbica, 9 vezes 3 vai ser 27. Raiz cúbica de 27 é 3. Então, nós temos aqui, ó, raiz quadrada de 27 dividido pela raiz quadrada de 3. Como tem o mesmo índice, vai ser igual a raiz quadrada de 27 dividido por 3. Raiz quadrada, 27 dividido por 3 vai dar 9, que vai ser igual a 3. Tá bom? Então, vamos dar continuidade. Quarta propriedade. Hoje nós vamos estudar 5 propriedades, tá bom? Falta mais 2. Nesse caso, vamos iniciar uma agora e vai faltar mais uma. Quarta propriedade. Quarta propriedade, vamos lá. Então, a potência da raiz pode ser transformada no expoente. No expoente do radicando. No expoente do radicando, para que a raiz seja encontrada. Então, vamos lá. A potência da raiz pode ser transformada no expoente do radicando para que a raiz seja encontrada. Vamos visualizar isso aqui. Nós temos aqui, se eu tenho, por exemplo, raiz enésima de A elevado a N, tá bom? Então, nós vamos colocar raiz enésima de A elevado a M. Quem está fora do parênteses eleva o radicando, tá bom? O número que está fora do parênteses, né, ele eleva o radicando. Raiz enésima de A, abre parênteses, fecha parênteses, elevado a M, vai ficar raiz enésima de A elevado a M. Então, a potência, vamos ler aqui, a potência da raiz pode ser transformada no expoente. Isso aqui é a potência da raiz, tá? No expoente do radicando para que a raiz se encontre. Então, para se encontrar a raiz, o expoente do radicando, ele pode... a potência da raiz, que é essa aqui, pode ser transformada no expoente do radicando, que é aqui, para que a raiz seja encontrada, tá? Então, ou seja, a potência da raiz pode ser transformada no expoente, que é esse aqui, do radicando, para que a raiz possa ser encontrada. Vamos fazer um exemplo aqui, tá? Se eu tenho, por exemplo, raiz quadrada de 4. Raiz quadrada elevada à quarta. Nós vamos ter o quê? Então, nós vamos ter raiz, né? Nós vamos ter raiz quadrada. Como ele é expoente, ele é a potência da raiz, ele vai virar expoente do radicando.
Então esse 4 vem para cá, ó. Esse 4 é elevado ao radicando. Então vai ficar raiz, né? Raiz quadrada de 2 elevado à quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que vai ser igual a raiz de 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2 dá 16. Dá 16. Raiz quadrada de 16 é igual a 4. Quando o índice é a potência, quando o índice e a potência apresentam o mesmo valor. Vamos ver. Quando o índice e a potência apresentam o mesmo valor. Então, aqui nós temos raiz enésima de A elevado a N. Então, o índice e a potência, ele tem o mesmo valor nesse caso. Então, como é que fica? Vai ficar, ó, raiz enésima de A elevado a N, que vai ser igual a A, tá? Então, ó, quando o índice e a potência apresentam o mesmo valor, por exemplo, raiz enésima de A elevado a N. Então, vai ficar raiz enésima de A elevado a N. Simplifica esses índices, né? Será igual a 2. Exemplo. Nós temos aqui, ó, raiz quarta de 2 elevado à quarta potência. Então, nós vamos fazer, ó, raiz quarta de 2 elevado à quarta, que vai ser igual. Simplifica aqui, por ser a mesma potência, vai ser, por ser o mesmo, o índice e o expoente por ser o mesmo, a gente simplifica e vai ficar igual a 2. Tá bom? Vamos para a quinta e última propriedade. Na quinta e última propriedade, nós vamos ter isso aqui. A raiz de uma outra raiz pode ser calculada mantendo-se o radicando e multiplicando-se os índices. Então, vamos ver aqui, ó. A raiz de uma outra raiz pode ser calculada mantendo-se o radicando e multiplicando-se os índices. Vamos ver. Vamos ver o que é que isso quer dizer. Então, se nós temos aqui, ó, raiz quadrada da raiz cúbica de 64. Nós temos raiz sobre raiz, tá? A raiz quadrada da raiz cúbica de 64, então nós vamos multiplicar os índices. Vai ficar o quê? Raiz tal. Aqui eu tenho 2, ó, 2 vezes esse 3. Raiz de 64. 2 vezes 3 vai ser 6. 2 vezes 3, multiplica aqui, 6. Raiz de 64.
Então, raiz sexta de 64 é igual a 2, tá? Porque 2 vezes 2 vezes 2, 6 vezes é igual a 64, tá bom? Então, essas são as nossas quinta propriedade, tá? Vamos revisá-la e na próxima aula a gente estará estudando, finalizando o conteúdo de radiciação, tá bom? A aula de radiciação ela vai lá encerra assim na próxima aula. Então vamos revisar, tá? Os 5 minutinhos de revisão para terminar a aula. Nesta aula de hoje nós estudamos sobre as propriedades da radiciação. Nesse caso são 5, tá? As propriedades da radiciação são muito úteis quando necessitam simplificar radicais. Então, essas propriedades da radiciação, elas são utilizadas para a gente resolver questões envolvendo raízes, né? Que nós precisamos racionalizar essas raízes, ou melhor, simplificar essas raízes, tá? A primeira propriedade, ela diz o quê? Já que o radicando é a operação inversa da potenciação, todo radical pode ser escrito na forma de potência. Então, aqui nós temos raiz enésima de A elevado a M. Raiz enésima de A elevado a M, eu posso escrever dessa forma. A é igual a M sobre N. O que está em cima desce, o que está embaixo sobe. Então, nós vamos ter isso aqui, ó. Raiz quinta de 4 elevado ao cubo. Para eu resolver essa raiz, eu vou colocar como raiz, vou pôr 4, né? Quem está embaixo sobe, quem está em cima desce, 3 sobre 5. Esse é o nosso resultado final. Ou pelo menos parcialmente final. Segunda propriedade, ó. Multiplicando-se ou dividindo-se índice e expoente pelo mesmo número, a raiz se altera. Então, se nós temos o quê? Se nós estamos multiplicando ou dividindo o índice e expoente pelo mesmo número, essa raiz ela pode ser alterada. Exemplo, raiz quadrada de 16. Ó. Quando não aparece o 2, é porque é raiz quadrada, tá? Raiz quadrada de 16 é igual a raiz quadrada de 2 elevado à quarta. Por que 2 elevado à quarta? Porque 2 4 vezes é 16, tá? Então, agora eu vou multiplicar os índices. Ó. Eu já tenho 2 aqui, eu vou multiplicar ele aqui e vou multiplicar ele aqui. Eu vou pegar esse 2, multiplico pelo índice e multiplico pelo expoente do radicando. Então, vai ficar 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. Então, a raiz quarta de 2 elevado a 8 é 2 vezes 2 vezes 2, 8 vezes, que vai ser igual a raiz quarta de 256. Raiz quarta de 256 é igual a 4. Essa é a nossa segunda propriedade. Já a nossa terceira propriedade, nós temos o quê? Na multiplicação ou divisão com radicais de mesmo índice, realiza-se a operação com radicandos e mantém-se o índice do radical. Então, nós temos aqui, ó, raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. Eu vou conservar o símbolo da raiz aqui, ó, e vou multiplicar os índices. Como eles têm o mesmo número, eu conservo o índice e multiplico os radicando, tal. Raiz enésima de A vezes B. Se for uma divisão, raiz enésima de A sobre raiz enésima de B vai ser igual a raiz enésima de A sobre B, sendo que B é diferente de A. Exemplo, raiz cúbica de 9 vezes raiz cúbica de 3 vai ser igual a... conservo essa raiz, ó. Conservo o radical, tal. Conservo o radical
e multiplico 9 vezes 3, dá igual, e multiplico 9 vezes 3, vai ficar raiz cúbica de 27. Raiz cúbica de 27 é 3. Raiz quadrada de 27 sobre raiz quadrada de 3, conservo conservo o radical, tá? Conservo o radical. 27 sobre 3, vai ficar 27 dividido para 3 dá 9. Raiz quadrada de 9 é 3. A quarta propriedade, tá? A potência da raiz pode ser transformada no expoente do radicando para que a raiz já se encontre. Então, nós temos aqui, ó, parênteses, né? Raiz enésima de A elevado a M. Então, esse expoente, ele vem para dentro do radicando. Raiz enésima de A elevado a M. Exemplo, raiz quadrada de 2 elevado a quarta. Então, vai ficar raiz quadrada de 2 elevado a quarta. Raiz quadrada de 2 vezes 2 vezes 2 vai ser igual a raiz quadrada de 16, que é igual a 4. Agora vamos falar aqui da última propriedade, tá? Para a gente encerrar a aula de hoje. A quinta propriedade. Raiz de uma outra raiz pode ser calculada mantendo-se o radicando e multiplicando-se os índices. Aqui, se nós tivermos várias raízes aqui, ó, tá? Por exemplo, aqui eu tenho um número x, eu vou multiplicando. 2 vezes 2 vezes 2, não, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. Então, vai ser raiz oitava de x, que vai dar igual a y, que é o que aconteceu aqui, ó. Raiz da raiz cúbica de 64. 3 vezes 2, se aqui tivesse um 10, eu multiplicaria por 10, né? 3 vezes 2 dá raiz de 6, raiz sexta de 64. Raiz sexta de 64 é igual a 2. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado da aula. Estude mais sobre esses conteúdos. Qualquer dúvida, estou à disposição para tirar as dúvidas de vocês, tá? Até a próxima aula.